Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário em que estejam me ouvindo. Dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, vamos dando sequência, começando aqui hoje no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede perfeitos. A gente vai pegar o trecho aqui de Mateus que fala sobre a perfeição, para que a gente possa fazer alguma reflexão a respeito do que se espera de nós, né? Porque perfeito nós sabemos que só Deus, né? Só Deus é perfeito. Mas a gente tem que procurar fazer o melhor, né? Então vamos fazer algumas reflexões aqui, olha. Em Mateus está assim: caracteres da perfeição. Mas eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vós não amais senão os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. E assim está em Mateus capítulo 5. Aí aqui no Evangelho, eu vou ler aqui a primeira frase, porque eu quero trazer uma história aqui do irmão X, né? Mas aqui só para a gente pegar, tirar um ensinamento que os espíritos nos trouxeram a respeito dessa passagem, da perfeição, né? Olha, desde que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, faria supor a possibilidade de atingirmos a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto seu próprio Criador, ela o igualaria, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa questão. Ele se limitou, portanto, a lhes apresentar um modelo e dizer que se esforçassem por atingir. Devemos, pois, entender por essas palavras a perfeição relativa de que a humanidade é suscetível e que mais pode aproximá-la da divindade. Então, mas o que consiste essa perfeição relativa, né? Olha, com efeito, se observarmos o resultado de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, reconheceremos que não há nenhum que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, porque todos nascem do egoísmo e do orgulho, que são a sua negação. Porque tudo que o excita exageradamente, o sentimento da personalidade, destrói ou, quando nada, enfraquece os princípios da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, o sacrifício e o devotamento, o amor do próximo estendendo até o amor dos inimigos. Então, olha, ser perfeito, na verdade, é praticar a lei de amor, né? Em resumo, é o que está dizendo aqui. Bom, do que resulta que o grau de perfeição está na razão direta da extensão do amor ao próximo. Eis porque Jesus, depois de haver dado a seus discípulos as regras da caridade, no que ela tem de mais sublime, lhes disse: sede logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Então aqui a gente vai perceber que esse nível de perfeição que a gente é suscetível a atingir está intimamente ligado na capacidade que a gente tem de amar ao próximo como a nós mesmos, né? Quanto mais a gente ama, mais próximos de Deus a gente fica, né? Então, porque perfeito só Deus, como a gente viu. Então, relativamente perfeitos nós seremos quanto maior a nossa capacidade de amar.
Então, para a gente demonstrar que na humanidade não existe, né, essa perfeição absoluta, que às vezes a gente se ilude, né, achando que isso é possível, e às vezes podemos até, quando a gente se decepcionar e perceber que não é, né, a gente tem que ser realistas, devemos ser realistas, né? E às vezes a gente fica com uma expectativa muito, muito aumentada, que não é nem condizente para a nossa condição atual, quanto mais para a perfeição. Ou seja, se nós ainda somos espíritos imperfeitos, significa que nós não somos nem espíritos bons, né? Espíritos bons a gente vê que são aqueles espíritos que já vivem em mundos, né, mais evoluídos, né, do que um mundo de provas e expiações como o nosso. Então nós ainda não somos nem espíritos bons, nós somos espíritos imperfeitos ainda, lutando para nos melhorarmos. Então quando a gente eleva muito a expectativa, corremos o risco de, quando se deparar, aí, quando descobrir a verdade e ver o quanto a gente ainda está distante, às vezes até desanimar, e não é essa a ideia. A ideia é a gente conhecer a verdade que nos libertará, né, com o pé no chão, ou seja, a gente vai galgar a nossa relativa perfeição, mas com o pé no chão, ou seja, com a consciência exata, né, sem ilusão, né, a consciência exata da nossa condição ainda bem inferior e bem imperfeita, que não é demérito nenhum, é só o nível que a gente se encontra nesse momento. E para ilustrar, tem essa história aqui, que ela é longa, eu vou pular uns pedaços, né, por causa do tempo aqui, mas é a última história do grupo Contos desta e doutra Vida, do Irmão X, pela psicografia do Chico Xavier. Então o nome da história aqui, desse conto, né, do Irmão X, é O Grupo Perfeito. Então vamos lá. O espírito Júlio Marques comandava o pequeno agrupamento com critério e bondade, condutor paciente do diminuto rebanho de companheiros espíritas cristãos. Não, deixa eu ler com a entonação correta. Então tá explicando quem é o Júlio Marques, né? Ele comandava pequeno grupamento com critério e bondade. Ele era condutor paciente do diminuto rebanho de companheiros espíritas cristãos. 2 vezes por semana, incorporado na médium Dona Maria Paula, orientavam os amigos na atividade evangélica. Então esse espírito, ele incorporava nessa médium e orientava os trabalhos ali daquele grupo. Ternura aliada à experiência, firmeza conjugada à abnegação. Conflitos e dificuldades morais ecoavam nele de modo particular, arrancando-lhe palavras iluminadas de benevolência e candura, a deslizarem nas alheias feridas por bálsamo de esperança. Numa das noites em que lhes compartilhávamos a responsabilidade, a afeição de apegado trabalhador da retaguarda, notamos a presença de jovem senhora na assistência. Identificava-se por Dona Clara, dama inteligente e distinta. Punha os pensamentos à mostra na conversação espontânea, insatisfeita, inquiridora. Tão logo notou Marques encerrando o comentário edificante, pespegou-lhe interrogação a queima-roupa. Irmão Júlio, posso pedir-lhe uma orientação? O interpelado respondeu humilde. Sou deficiente demais para isso, entretanto, estou nesta casa para servir. E o entendimento continuou. Então, essa mulher continua. Então, ela fala qual era a ideia dela, né? Ela pede lá a orientação. Olha, desejo formar um grupo espírita de acordo com o meu ideal. Acha o senhor que posso pensar nisso? Sem dúvida alguma, todos somos chamados à obra do Senhor. Aí ela continua. Mas eu quero, irmão Júlio, organizar um círculo de criaturas elevadas e sinceras,
que apenas cogitem da virtude praticada, unicamente da virtude praticada. E aí ele responde: grande propósito. E ela continua: uma instituição em que as pessoas se confraternizem com rigoroso senso de pureza íntima. Nada de egoísmo, irritação, incompreensão, contenda. E ele diz: sim, minha filha. E aí a mulher continua: um grêmio, um grupo em que todos os associados vibrem pelo padrão do Evangelho. Pessoas simples e imaculadas, que não encontrem qualquer obstáculo para a harmonia de convivência. Verdadeiros apóstolos do bem. O irmão Júlio está ouvindo? Ele responde: sim, filha, continue. Ela continua: anseio por uma comunidade consagrada às realizações espíritas sem a mais leve perturbação. Os médios serão espelhos mentais cristalinos, retratando o verbo do alto, como os lagos transparentes que refletem o sol. Os diretores governarão as tarefas na posição de almas primorosas, capazes de todos os sacrifícios pela causa da verdade. E os cooperadores corretos e conscientes integrarão equipe afinada de maneira incondicional com os princípios da nossa doutrina de luz. Que belos objetivos ela tem, mas será que isso é plausível para a nossa realidade aqui, terrena, né? E aí continua ele, respondendo: plano sublime. E aí a mulher continua: o ambiente lembrará uma fonte viva de paz e sabedoria, em que os justos desencarnados se sentirão à vontade para ministrar aos homens os ensinamentos das esferas superiores com a segurança de quem usa instrumentação irrepreensível. E ele diz: sim, sim, sempre monossilábico, E a mulher falando, ela continua, ela vai falar mais, olha. Aspiro à criação de um conjunto que desconheça imperfeições e fraquezas, problemas e atritos. Aqui na Terra a gente vai encontrar, será imperfeições, a falta de imperfeições, ou seja, algo que não tenha, E ele diz assim, ele responde: Deus nos ouça. E ela continua: entre as paredes da organização que me proponho levantar, ninguém terá lugar para malquerença ou desânimo. Tudo será tranquilidade e alegria, nenhuma brecha para as discórdias. E ele responde: que o Senhor nos ampare. E ela continua: um templo a edificar-se na base de cooperadores que jamais descerão da nobreza própria a ofertarem um espetáculo permanente de céu na terra para a exaltação da caridade. E mais uma vez ele fala: sim, sim, É o espírito Júlio Marx, É o espírito através ali do médium. Aí a mulher, observando que o amigo espiritual não desviava de conceitos curtos, então ele estava muito monossilábico, Sim, Deus, continua, sim, minha filha, sim, sim, grande propósito, sempre com respostas assim curtas, monossilábicas. Ela achou aquilo estranho, e aí, olha, ela diz assim: posso contar com o Senhor? E ele responde, o espírito através ali do médium: ah, filha, não me vejo habilitado. Ora essa, por quê? E ele fala: sou um espírito demasiadamente imperfeito. Ainda estou muito ligado à terra. Aí ela diz, mas recebemos tantos ensinamentos de sua boca. E ele diz: esses ensinamentos não me pertencem. Chegam dos mentores que se compadecem de minha insuficiência. Brotam em minha frase como a flor que desponta de um vaso rachado. Não confunda a semente que é divina com a terra, que às vezes não passa de lama. Aí ela diz: então o irmão Júlio ainda tem lutas por vencer, ou seja, ela conversando ali com o mentor, achava que o mentor já fosse, Então o irmão Júlio ainda tem lutas por vencer?
E ele responde, né, o espírito, o irmão Júlio: não queira saber, minha filha. Tenho a esposa que prossegue viúva e em dolorosa velhice. Possuo um filho no manicômio, um genro obsidiado, 2 netos em casa de correção. Minha nora ontem fez 2 tentativas de suicídio. Tamanhas as privações e provocações em que se encontra. Preciso atender aos que o Senhor me concedeu. Minhas dívidas do passado confundem-se com as deles. Por isso, há momentos em que me sinto fatigado, triste. Vejo-me diariamente necessitado de orar e trabalhar para restabelecer o próprio ânimo. Como verifica, embora desencarnado, sofro abatimentos e desencantos que nem sempre fazem de mim o companheiro desejável. Aí ela diz assim: "Oh, é assim?" E ele responde: "Como não, filha? Todos estamos evoluindo, aprendendo." Dona Clara refletiu um momento e voltou à carga. Mas em algum lugar haverá de certo uma associação impecável. Diga, irmão Júlio, o senhor sabe de alguma equipe sem defeito como eu quero? E se sabe, onde é que ela está? O espírito amigo, senhoreando integralmente a médium, pensou também por um instante e respondeu com a mais pura ingenuidade que já vi até agora: sim, minha filha, um grupo assim, tão perfeito, deve existir. Com toda certeza deve ser o grupo do nosso Senhor Jesus Cristo. Bonito demais, né? E sábio. Então, que a gente não perca a clareza mental quando a gente estiver em busca dessa relativa perfeição. É pé no chão, nós ainda estamos distantes, né? Ainda estamos distantes aqui no mundo de provas e expiações, um mundo de imperfeições, é a morada de espíritos imperfeitos. Então aqui é o lugar justamente para a gente convivendo uns com os outros, aprendendo a suportar os defeitos dos outros, e um ajudando o outro, cada um se melhorando, é assim. É encontrar um grupo, uma casa espírita, gente, Jesus disse, os sãos não precisam de médico. Então se Jesus veio para nós aqui na Terra, é porque nós não somos sãos, nós somos doentes, precisamos dele, o nosso mestre. Se nós não precisássemos de Jesus, ele não teria vindo, ele teria ido para outro. Se nós já fôssemos sãos, ou seja, se nós já fôssemos perfeitos, ou relativamente perfeitos, como a gente viu, porque perfeito só Deus, nós não precisaríamos que Jesus tivesse vindo até nós para nos ensinar o Evangelho, né? Nós estaríamos propagando algum, sei lá, evangelho por aí. Mas não, nós somos doentes, nós somos imperfeitos, nós precisamos do nosso Senhor Jesus, nosso guia, nosso mestre, nosso modelo, nosso pastor, nosso amigo, nosso irmão maior. Então nós precisamos dele e ele está conosco. Por que que nós precisamos? Por causa das nossas imperfeições. Então se a gente for esperar montar um grupo perfeito, nós não vamos montar grupo nenhum, como nesse caso, né? Então que a gente não se iluda, pé no chão. A gente tem que ter o pé no chão, os pés no chão, né? E entendendo que é na convivência uns com os outros que a gente vai aprendendo a desenvolver a lei do amor, amando o próximo, e aí sim a gente vai se depurando, vai se melhorando, né? Vai se curando e vamos aí aprendendo a caminhar com as nossas próprias pernas, muito devagar, vai demorar muito, né? Muitas encarnações até que a gente atinja esse patamar. Até isso acontecer, a gente precisa estar aí de mãos dadas com Cristo. Precisamos dele, porque sem ele nós não vamos conseguir dar passos assim significativos na nossa evolução, né? Então que a gente tenha essa consciência até para que a gente não desanime, não é? Quando perceber que não ficar tão iludido como essa irmã Clara que parece, né? Porque quando esse sonho, essa utopia dela, né?
É uma utopia isso daí, uma coisa irreal, né? O que ela deseja. Nobre e tudo mais, mas se vê que é uma pessoa que está totalmente no estudo mínimo, né? Para compreender que isso não é real para a nossa condição. Vai ser um dia, mas ainda não é. Para a nossa condição, não é. Um grupo perfeito desse aí não existe, só se for o grupo de Jesus mesmo, como o irmão Júlio aqui colocou para ela no final, né? Então, que a gente reflita sobre essas questões, que a gente perceba em que grau nós estamos, né? É, como está sendo a nossa capacidade de amor ao próximo. Essa capacidade de amor ao próximo é que vai dar um feedback se a gente está indo bem ou não dentro dessa nossa jornada aí rumo a uma perfeição relativa, né? Então, agradeço a todos por estarem aqui me ouvindo. Fiquem todos com Deus, tenham uma boa semana. Boa noite. Boa noite a todos, espero que todos estejam bem. Hoje eu vou ler 2 textos do livro Encontro Marcado, psicografado por Francisco Cândido Xavier e editado por Emmanuel. O primeiro texto, o título é A Face Oculta. E o tema deste texto é Necessidade da compaixão em qualquer julgamento. Viste o malfeitor que a opinião pública apedrejava e anotaste os comentários ferinos de muita gente. Ele terá sido mostrado nas colunas da imprensa por celerado e vulgar de que o mundo abomina a presença. Entretanto, alguém lhe estudou a face esquecida de sofredor e observou que ninguém, até hoje, lhe ofertou na existência o mínimo ensejo de ser amado, a fim de acordar para o serviço do bem. Soubeste que certa mulher caiu em desequilíbrio diante de círculos sociais que fizeram pesar sobre ela a própria condenação. Alguém, todavia, lhe enxergou a face oculta e leu nela, inscrita a fogo de aflição, a história das lutas terríveis que a acusada sustentou com a necessidade sem que ninguém lhe estendesse mãos amigas nas longas noites de tentação. Então, nós vemos 2 casos aqui que as pessoas apresentam dificuldades para outros e, então, condenamos a pessoa diretamente, imediatamente, mas não refletimos sobre o que levou a essas pessoas a fazerem o que fazem, né? Então, o malfeitor, será que ele foi bem tratado? Será que alguém o educou? Como será que ele cresceu, não é? E a mulher em desequilíbrio talvez tenha passado por muitas situações difíceis, até procurando ajudar algum familiar, algum amigo, e não conseguiu devido à falta de alguém que lhe pudesse oferecer alguma ajuda que ela estava precisando no momento. Continuando a leitura. Percebeste a diferença do companheiro que se afastou do trabalho de burilamento moral em que persistes, censurado por muitos irmãos inadvertidamente aliados a todos os críticos que o situam entre os tipos mais baixos de covardia? Alguém, contudo, analisou-lhe a face ignorada, 1000 vezes batida pelas pancadas da ingratidão, e verificou que ninguém apareceu nos dias de angústias para lenir-lhe o coração ilhado no desespero. Percebeste a diferença do companheiro que se afastou do trabalho de burilamento moral em que persistes, censurado por muitos irmãos inadvertidamente aliados a todos os críticos que o situam entre os tipos mais baixos de covardia? Alguém, contudo, analisou-se à face ignorada, 1000 vezes batida pelas pancadas da ingratidão, e verificou que ninguém apareceu nos dias de angústia para lenir-lhe o coração ilhado no desespero. Então vemos aqui que existem pessoas, muitas pessoas estão trabalhando para a sua reforma íntima,
que é isso que Jesus nos ensina, e no Espiritismo aprendendo e temos conhecimentos claros a respeito disso, que nós temos que trabalhar a nossa reforma íntima. Mas muitas vezes, somos censurados, muitos são censurados, às vezes por irmãos que seguem a mesma religião, o mesmo pensamento, e outras vezes não, pessoas que percebem um esforço daquele estar se melhorando, e procuram criticar, falando coisas negativas, que o desvalorizam pelo esforço que ele está fazendo de se melhorar. Muitas pessoas que não querem se aperfeiçoar, se melhorar, acabam, ridicularizando aqueles que estão se esforçando por serem melhores, melhores no sentido de buscar o aperfeiçoamento moral, buscar o que Jesus nos ensinou, desenvolver a nossa capacidade de amar, compreender, respeitar. Mas há aquele que é capaz de ver o interior desta pessoa ou destas pessoas e analisa e percebe então que a pessoa estava fazendo todos os esforços para evoluir, mas nunca apareceu ninguém para lhe auxiliar em alguma coisa, dar um conselho, dar um amparo nas horas de dificuldades, sentindo-se ilhado no desespero, como foi citado no texto. Vemos os defeitos dos outros, mas não vemos o nosso, para nós, vemos as nossas necessidades que os outros devem fazer para nós, mas pensamos quantas vezes em o que estão precisando as pessoas ao nosso lado. Continuando a leitura. Tiveste notícia do viciado socorrido pela polícia e escutastes os conceitos irônicos daqueles que o abandonaram à própria sorte. No entanto, alguém lhe examinou a face desconhecida de criatura a quem se negou a bênção do trabalho ou do afeto e reconheceu que ninguém o ajudou a libertar-se da revolta e da obsessão. Há muitos viciados, nas drogas, em outras questões também, mas as pessoas criticam, mas essas pessoas podem ter entrado nesse vício devido a alguma dificuldade, alguma falta de compreensão, ou simplesmente por uma fraqueza humana que precisava de maiores esclarecimentos, de maior entendimento, que precisava ter um respeito por eles e não tiveram a altura da necessidade e então permanecem no vício. Mas nem todos é assim. Há alguém que identificou a causa do vício como a falta de afeto, a bênção do trabalho, ninguém ofereceu trabalho, não tinha afeto, alguém que pudesse ouvi-lo e que pudesse dar-lhe um conselho. Portanto, ninguém o ajudou a libertar-se da revolta e da obsessão, porque quando a pessoa está em dificuldade, ela atrai espíritos que não auxiliam a melhorar, E como a pessoa está pessimista, ela não vai ouvir as vozes dos bons espíritos. Mas nós precisamos aprender, nos auxiliarmos uns aos outros. Continuando a leitura. Quando estiveres identificando as chagas do próximo, recorda que alguém está marcando as causas que as produziram. Esse alguém é o Senhor que vê o que não vemos. Onde o mal se destaque, faze o bem que puderes. Onde o ódio se agite, menciona o amor. Em toda parte e acima de tudo, pensemos sempre na infinita misericórdia de Deus, que reserva apenas um sol para garantir a face clara da terra, durante as horas de luz, em louvor do dia, mas acende milhares de sóis em forma de estrelas
para guardar a face oculta do planeta durante as horas de sombra, em auxílio da noite, para que ela jamais se renda ao poder das trevas. Ser capaz de identificar as dificuldades de cada um de nós é o nosso Pai, né, o nosso Criador, e os espíritos amorosos que fazem parte do auxílio a todos nós, que realizam suas tarefas em nome de Deus, junto com Deus. Então, procuremos, para nos ligarmos a esses espíritos amorosos cada vez mais, possamos então buscar sempre o bem em tudo que existe, em todas as pessoas, as suas qualidades. Procurar sempre o bem e jamais deixar-se levar pelo ódio. Buscar sim saber amar, e saber amar é saber compreender, respeitar os limites de cada um e de si mesmo. Lembremos-nos de Deus, que auxilia a todos. Quanto mais a pessoa necessita, mais Deus está procurando auxílio, mas Ele precisa de encarnados, né? Ele não precisa, mas Deus, né? Ele está nos auxiliando através dos irmãos, de outros que estão ao nosso lado, intuindo e explicando, ensinando, auxiliando. Muito interessante essa colocação de Emmanuel, né? Durante o dia, quando está tudo claro, temos apenas o Sol, uma estrela iluminando a Terra. Mas à noite, quando está tudo escuro, Deus coloca muitas estrelas, né, para iluminar o nosso planeta, né? Nas horas de sombra, como ele diz. Então, todos nós, nas horas de dificuldades, há muitos tentando nos auxiliar. Procuremos ser um daqueles que procura auxiliar. Quando tivermos em condições, ou sempre buscar estar em condições, porque assim até nós nos auxiliaremos a nós mesmos. Como a Terra é um planeta de provas e expiações, todos aqueles que têm alguma condição para ser um exemplo devem estar exercitando aquele conhecimento para, desta forma, estar ensinando outros. E assim, cada um ensinando o outro, a Terra se tornará um planeta melhor, as pessoas viverão melhor. E para complementar, então, eu vou ler aqui um outro texto desse mesmo livro, cujo título é Deus e Nós. E o tema deste texto é Nossa Tarefa Pessoal na Obra Divina. Então, todos nós, né, que conhecemos, né, Deus, ou pelo menos sabemos que Deus existe, que Jesus veio nos ensinar as leis de Deus, cada um de nós temos uma parte para contribuir na melhoria deste planeta. Então vamos ver o que esse texto nos diz. Indubitavelmente, Deus, nosso Pai e Criador, fará que a Terra alcance a perfeição, mas é preciso descobrir a parte do trabalho que nos compete, na condição de filhos e criaturas de Deus, no aprimoramento geral, a começar de nós e a refletir-se fora de nós. Clareando o pensamento exposto, digamos que Deus necessita de nós outros, conquanto não nos constranja o livre-arbítrio à cooperação. E vale notar que, através das operações que nomeamos por nossos deveres imediatos, é possível saber a que tarefas somos conduzidos. Então, Deus fará a renovação da Terra, promoverá a perfeição aqui, neste planeta, mas cada um de nós temos através do nosso livre-arbítrio, a responsabilidade de cooperar para que ocorra essa modificação, né? Esse aperfeiçoamento, ou seja, essa evolução do planeta para melhor. Detente, assim, de quando em quando, para considerar os encargos de que a providência divina te incumbiu
de modo indireto no quadro das lides cotidianas. Então nós vamos fazendo as nossas escolhas, mas também vamos sendo encaminhados por Deus para que, de modo indireto, entremos em situações, né, que nos auxilia a educar, nos educarmos e também auxiliarmos outros. Continuando a leitura, Deus é a paternidade suprema. Em razão disso, terá concedido ao teu coração um ou alguns dos teus filhos no instituto da consanguinidade, a fim de que o ajudes a moldar-lhes o caráter, embora te vejas temporariamente, muitas vezes, em absoluto esquecimento de ti mesmo, para que a abnegação atinja a sua obra completa. Então, muitos filhos, né, vêm numa família para que os pais consigam, né, auxiliá-los, dando a educação moral, principalmente, né? Temos que ter a educação, conhecer, né, as questões do mundo, do planeta, mas precisamos também conhecer a Deus. Daí a importância da religião em família, de orar em família, de refletir sobre os ensinos de Jesus em família. Para a família ensinar, é preciso vivenciar esses ensinamentos. Não é só a criança que precisa aprender, todos na família precisam aprender e conviver juntos. Esses ensinamentos de amor, ensinados pelo Cristo para nós, que são as leis de Deus, que nos auxiliam ao progresso, não apenas dos conhecimentos da melhoria de vida, mas da moral, porque sem o desenvolvimento dessa moral cristã, nós não viveremos bem, mesmo tendo de tudo. Muitas pessoas têm de tudo e ainda assim não se sentem felizes. Continuando a leitura. Deus é amor. Em vista de semelhante verdade, Ele te pede que ames o próximo de tal maneira que te transfigures em mensagem viva de compreensão e socorro fraternal a cada irmão da humanidade que te partilhe a experiência. Deus é misericórdia. Fácil reconhecer que Ele aguarda que adotes as normas de tolerância construtiva, perdoando quantas vezes se fizerem necessárias o companheiro que se terá desviado da senda justa, propiciando-lhes novas oportunidades de serviço e elevação, no nível em que se coloque. Deus é trabalho, imperioso aceitar as pequenas obrigações do dia a dia, quais sejam o trato da terra, o zelo da casa, a lição a ser administrada ou recebida, o compromisso afetivo, o dever profissional ou até mesmo a proteção a uma flor, na altura de tarefas que Ele te solicita realizar com alegria, em favor da paz e da eficiência nos mecanismos da vida. Nós vimos que Deus é amor, é misericórdia e é trabalho, e nós devemos nos espelhar dele, para evoluirmos e nos considerarmos irmãos uns aos outros, e assim nos auxiliando, todos serão cada vez melhor, viverão, pensarão e sentirão melhores, que são melhores e que podem realizar muitas coisas boas. Finalizando, tem últimos 2 parágrafos. Observa em redor de ti e reconhecerás onde, como e quando Deus te chama em silêncio a colaborar com Ele, seja no desenvolvimento das boas obras, na sustentação da paciência, na intervenção caridosa em assuntos inquietantes, para que o mal não interrompa a construção do bem, na palavra iluminativa ou na seara do conhecimento superior, habitualmente ameaçada pelo assalto das trevas. Sem dúvida, em lugar algum e em tempo algum, nada conseguiremos, na essência, planejar
organizar, conduzir, instituir ou fazer sem Deus. No entanto, em atividade alguma, não nos é lícito olvidar, ou seja, esquecer, que Deus igualmente espera por nós. Reflitamos sobre essas mensagens para nos auxiliar na nossa reforma íntima. Obrigada, boa semana a todos. Boa noite.